Cortat Games, que já mandou o primeiro superchat da noite. Ele mandou o seguinte: apesar do Weiser e de Inquedo muito abaixo, Apesar de 40% do time. a impressão que fica é que o Titã sempre entrega. Ele sempre acha que vai acabar com o jogo sozinho e se mata dando dash pra frente. Concordam? Isso é um tema legal, que o tema aqui é falar da Loud, né? Mas em geral, pra gente falar da Loud, a gente tem que falar dos outros times. Afinal de contas, se a gente acha que eles já são campeões, a gente tem que dizer o porquê. Querem começar logo pela PEN aqui, pelo Cortat, ou segura a pergunta do Cortat mais pra frente? Isso aqui não é sobre a PEN, é sobre o Titã. A gente pode responder a parte do Titã. Ok. Assim, eu acho que, assim, o Titã, ele realmente tem essa super agressividade. Ele falou tanto no Inside the Rift quanto no meu vlog, né, no meu bastidor, que ele é um cara que ele gosta de jogar muito na agressividade, que o Jero gosta que ele fique muito até o 8, mas que ele gosta de ir pro 9 e pro 10. Esse 9 e 10, eu trago esse questionamento aqui, pode ser um sintoma de um... Como é que eu coloco isso em palavras melhores? De um desespero dele olhar, ver o time não render e falar, eu preciso resolver essa porra. Não tá dando certo, ninguém aqui tá fazendo nada, eu vou. E aí, bagaça ou não? É só umas Disneyzadas que ele dá às vezes. Eu posso dar um exemplo. Eu favor. deixo o Tox falar, mas eu vou dar um exemplo do Tox que você já jogou. Você jogou mais com contra o Titã no final, né, da carreira. O Titã, eu vejo que essa agressividade é algo inerente dele, tá? Tipo, é algo que ele desenvolveu, quase que mesclou com a personalidade dele e que foi acentuado por ele ter sido campeão em 2018. Eu acho que é o tipo de coisa que, assim, ele foi campeão sendo agressivo. Eu consigo lembrar de 2018 pra frente, de todas as screens que eu assistia, dele contra o Luscão nessa época, né, e mais pra frente contra outros jogadores, que ele era o AD que menos tinha medo de te dar um alto de volta. Tipo assim, se você tá no range dele, ele sempre vai te dar um alto de volta. Coisa que você não via os outros buscando. Às vezes, sei lá, o Micão ele tá mais focado em só ficar safe em um determinado momento do jogo. Titã não, ele vai te dar um alto sempre porque ele quer colocar uma pressão contra você. Tipo, se você entrar no range dele, ele vai te bater. Isso é um diferencial dele, positivo. Não vou falar medo, mas você se sente ameaçado jogando contra ele. Ele é esse tipo de AD, que é coisa que o Brains faz também. Coisa que o Root começou a fazer depois. Ele chegou meio LCK player, depois começou a se soltar. Eu acho que você também sentiu isso na pele, né, Tocas? Que ele era um cara que fazia isso. Eu acho que faz parte da característica dele. Não tem como você ter o Titã e falar pra ele jogar comportado. Acho que existe. Não tem. Eu acho que o talento dele é o maior inimigo dele mesmo. Com certeza. E eu não digo nem só o talento de dentro de jogo, mas esse talento dele não ter medo de agir. Tem muito jogador bom que chega na hora e tem medo de agir. E ele é aversão a medo. Se ele achar que dá pra fazer, ele faz. E ele vê as consequências depois. Só que, pra mim, e tu junta isso com uma escola antiga de LoL do Brasil, um desastre tipo, é um recipiente pro desastre. Sim. Porque, eu sinto que ele cresceu com aquele negócio se o cara der brecha, pune. Se tu vê uma janela, vai. E dava brecha. Se tu achar que dá, faz. E tinha muita brecha. E durante a carreira dele, pelo talento dele, por ele ter replicado isso várias vezes, talvez o sucesso foi até maior do que as falhas. Então, querendo ou não, tu se constrói por Justamente. acertos e erros. Então, se deu mais errado que certo, ele continuou fazendo. O problema é o jogo mudou. Se deu mais certo que errado, no caso. Desculpa, deu mais certo que errado. E o jogo mudou. O jogo não é mais assim, não é mais tipo, mano, vê uma janela, vai e faz o teu. Não. É muito mais coletivo hoje em dia o LoL. E é muito mais difícil fazer essas plays. Fica muito óbvio. Mano, aquela play de Aphelios dele fica muito óbvio. Tem as duas, né? Tem as duas. Não, que o suporte deu B e ele ficou flechou pra cima do Root sozinho. sozinho. No Então, 2x1. essa foi- No 2x1. Não, com o Croc lá. Exatamente. E Então- então 3, na verdade, ainda. É porque você fala de Aphelios e tem a play de Aphelios que ele ganha o jogo no late game, que é um spot que existia. Mas aí é uma teamfight. Então, mas é justamente Entendeu? a Sim. ideia é o individualismo aparecendo na situação certa, que existe. Você faz o coletivo certo, você tá controlando um Baron, Sim. apareceu um momento na wave do mid que você pode fazer isso. Diferente de um momento que não precisava, de fato. Sim. Então, Aí fica muito óbvio com o Cheiro falando, ó. E aí entra a escola do Cheiro. Que é aquele negócio do, ó, se tu pegar uma vantagem na sua lane e você usa ela pra conseguir um recal melhor, pra controlar o wave e transformar isso num Dragon. Na escola do Titã se eu ganhar uma vantagem na lane, eu vou estacar o wave, meu jungle vai vir, eu vou daivar. Isso é conflitante. Porque não tem certo e errado. São duas maneiras diferentes de ver o jogo. Só que tu junta esse negócio do querer abrir a vantagem mais abusar do individual, fica perigoso, fica muito explosivo, entendeu?
E aí eu trago um outro argumento, que eu não sei se já foi dito, que é o seguinte. Esse split, pra mim, é o split dos coaches contra os star players. E a gente viu isso nos vlogs. A gente teve 3 casos. Robô contra Stardust, Titã contra Cheiro e Gigo contra Sil. E Team contra Stardust no começo do split. É que o Team é outra coisa, não é questão do individual. O Team não mudou nada no jogo individual dele. De forma nenhuma. Não tô falando Era mais uma individual. revolta. Então a gente vê o Titã contra o Cheiro, mano, descendo o pau nele, para de ser um streamer, joga mais de boa, usa tuas vantagens pro time. Sim. O Gigo, o Sil falando, não morre no X-Side, não tenta trocar, ele Não, falando troca no bounce. ele falando que é da min-max, que quer tirar o máximo, ele falando, não, tá de boa, teu time tá ganhando, e o robô foi o negócio dele ficar se matando. Dos 3, um mudou radicalmente, Que foi o robô. que é o cara que tá 3 vezes ganhando o título, Aham. e vai ganhar de novo. Então, assim, teve essa disputa E isso que eu falei é essa escola antiga deles, que tá sendo confrontada com esses coaches novos, com visões mais coletivas. Então, assim, existe hoje esse movimento no CBLOL, e vamos ver qual lado vai ganhar. É que isso é muito importante, né? Porque aqui no CBLOL, eu acho que ao longo dos anos, o player sempre ganhou. Assim, o player sempre mandou E eu digo mais. na coaching staff. O player decidia. Se Cheiro, Sil e Stardust fossem brasileiros, eles tinham rodado já. Nossa, mas pra caralho! Como O é bom Diego, nascer, principalmente. como é O bom Diego nascer tinha lá, saído né? daqui há 2 anos já, pô. O Diego tinha ido embora 2 anos atrás. Mas aí que tá. É. A Carimbo. gente tá falando desde que, sei lá, eu era jovem, mentira, não existia computador nessa época. Que o Brasil precisava fazer alguma coisa se a gente quisesse mudar nosso destino em competições internacionais. Tipo, finalmente começa uma mudança de cultura que pode levar pra uma evolução real. Porque nunca uma jogada individual num campeonato internacional vai resolver alguma coisa. Só se... Não, resolve. resolve, mas tem que ser no gap Mas certo. tem que chegar lá. Então, É. pra mim, o que eu falo pros jogadores é que primeiro coletivo, depois individualidade. Tipo assim, se você faz o que o seu time tem que fazer em cada etapa do jogo corretamente, e dentro disso o seu individual aparece, sei lá, tá fazendo um controle de Baron, e aí do nada você... Acham uma brecha. Achou uma brecha, um trash, viu alguém passando, rocou, conseguiu um belo hook, conseguiu uma bela play, dentro do que você tava fazendo no coletivo. Aí beleza, a individualidade fez o coletivo funcionar melhor. Agora, quando você esquece o coletivo, ao invés de estar controlando, ao invés de estar pensando o jogo, e só tenta fazer a jogada forçada... Aí você é zaralha. muito ruim. Mas a maioria das vezes que acontece é esse último caso. Tipo, a pessoa só esquece, fala, tenta matar só lá esse cara aqui. É, A o ideia é cara tu olha e fala, eu sou construir- muito bom. A ideia é tu construir uma situação, e a partir do momento que tu tá naquela situação, aí é com o jogador. O que acontecer é Uhum, lucro é. e vamos nessa. Fica pra mim muito marcado, mano. Eu sei quem fazia isso pra gente construir situação e o que aconteceu. Não, o pior que é do futebol do Guardiola, que o Guardiola fala que ele tem um sistema pra facilitar o tomar de decisão do jogador, pra quando chegar na fase final ali do campo, ser a habilidade e a criatividade do jogador que resolve. Eu acho que no LoL é a mesma coisa, mano. Tu cria o sistema, tu faz ali como tu joga a luta do Dragon, pra, mano, a individualidade resolver achar um charme, achar a criatividade, flanco. achar um flanco, às vezes a habilidade individual, flechar skill que era pra acertar do cara, tu desvia e ganha a luta, entendeu? Ali que resolve na habilidade. E, obviamente, lane, né? Mas hoje em dia, lane é até Lane é bem menos. um pouco menos impactante, mas ainda é. Porque a gente pega, por exemplo, o exemplo mais forte que eu posso dizer de uma pessoa, de um jogador que decide jogos com a parada individual de maneira muito inteligente e que até muda o meta. O Keria. Né? O o Keria, dele ele é é um- muito assim, tipo, Porque ele é um- edita o meta, né? que é um bagulho dita o maior, meta. né? É um pouquinho mais ele complicado. dita o meta, mas aí é o Mas exemplo agora não tá podendo extremo, jogar sabe? A solo gente kill, então. ultrapassa até o fake, é porque o Keria dita o meta. O Keria cria o que a galera joga. Mas ele não é um maluco. Ele não vai dizer assim, não, eu sou muito bom e eu vou ficar sozinho aqui, eu vou pegar essa kill e eu vou decidir o jogo. Não. Ele força as coisas junto e dentro do contexto que ele cria, ele é agressivo. Pra tá mim, ligado? mano, se o Chove, que é o Chove, ele não resolve o jogo na individualidade, os outros jogadores não têm direito de tentar isso, mano. É. Simples assim. Ninguém tá nos pés do cara individualmente e até ele joga o jogo coletivo antes de fazer as play. Então, mano, o que tu acha que tu é pra tentar fazer isso, sabe? É, pra mim, se você for colocar uma parada dessa, você tem que estar jogando, tipo, Go for LoL. Sabe? Você é um time profissional jogando contra mim. Aí você pode fazer o que você quiser. Se você tiver com 2 times profissionais jogando, você vai correr o risco de dar merda. O exemplo do Chove, não lembro em que jogo que foi, era um que eles estavam, tipo, se olhando no Baron, os dois times, e ele de Azir busca o AD do cara lá no fim do universo. Tipo, Sim. uma play que provavelmente a maioria dos Azirs não ia ver, que era muito longe. Tipo assim, ele sai daqui,
E, de novo, isso é ele expressando a individualidade É, dele mas dentro é do outra contexto coisa, bom. ele tava numa situação do time dele que precisava de uma condição pra ganhar a luta Uhum. e ele tinha uma build tanque pra fazer exatamente Realmente essa aquilo, jogada. sim. Então não é tipo, mano, vou tirar aqui da minha cabeça a jogada. Não, tem uma série de condições até ele achar essa play individual, entendeu? Sim. Então não é tipo, vou fazer uma jogada aqui. É, assim, muito daquele exemplo que você falou do futebol, né? Tipo, o esquema, a tática, ela tem que fazer a situação pro AD Carry matar. Pra o top fazer a jogada, pro cara dar um flanco. Então, o AD Carry não pode ir lá sozinho, dar um flash no meio de 5 e se matar. Não, você armou a jogada e pronto. Agora a jogada tá prontinha. Vai lá, faz agora o seu. Tá linda a jogada. Mas se você quiser fazer tudo sozinho, não vai ter a jogada armada, vai ter só sua agressividade louca no meio do rolê, sabe? Então isso é perigoso. É, o engage ele é construído a partir do sistema. Os engages brilhantes, eles vêm do individual, entendeu? Essa é a diferença.